Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Giovana, eu sou graduanda em enfermagem na UFEXPA do sexto semestre, membro do projeto de extensão Oficina de Primeiros Socorros, e hoje nossa aula vai ser sobre primeiros socorros psicológicos. Iniciando então pelo termo saúde mental, que segundo a Organização Mundial da Saúde, refere-se ao estado completo de bem-estar físico, mental e social, não estando restrito à ausência de doença, como vamos ver mais adiante. Percebe-se esse conceito de forma muito ampla, já que ele engloba diversos fatores tanto individuais, interpessoais e socioculturais. Os fatores individuais estão relacionados à forma como o indivíduo vê a si mesmo, como, por exemplo, a independência, a autonomia, a habilidade de enfrentar situações estressantes e, inclusive, a habilidade de ver sentido na sua própria vida. Já os fatores interpessoais se relacionam com essa interação entre os indivíduos, como a comunicação eficaz e, inclusive, essa capacidade de poder auxiliar outra pessoa a ajudar ao próximo. E, por fim, os fatores socioculturais dizem respeito à inserção desse indivíduo em uma comunidade, incluindo, então, o senso de comunidade, a intolerância à violência, o apoio à diversidade e, inclusive, o acesso a recursos adequados. Assim, a minimização ou a perda da saúde mental pode ocorrer em diferentes aspectos desses três fatores que nós vimos, gerando então sinais, sintomas, reações, emoções que em conjunto vão caracterizar um quadro de sofrimento psíquico. Bom, e em qual contexto então os primeiros socorros psicológicos são empregados? Então, eles são destinados a pessoas muito abaladas, recentemente expostas a um contexto de emergência ou de crise. O contexto de emergência, então, ele vai ser uma situação desencadeadora de estresse, devido à sua imprevisibilidade e o perigo imediato que representa, necessitando, então, de uma ação imediata em resposta a ele, como, por exemplo, um acidente de carro envolvendo uma família que estava simplesmente indo viajar. Já a situação de crise, então, nessa situação ocorre uma reação emocional muito intensa, a partir da ocorrência de um incidente crítico e ameaçador. Então, estratégias que normalmente essa pessoa utilizaria para lidar com essa situação mentalmente vão acabar se desorganizando, gerando um desequilíbrio, já que elas não vão funcionar adequadamente. Então, isso pode se manifestar de forma física, cognitiva, emocional, comportamental, ou a combinação dessas reações. O que vai acontecer, por exemplo, então, num caso de um incêndio florestal que atinge uma área residencial e deixa famílias desabrigadas, por exemplo. Isso pode ocorrer tanto com adultos quanto com crianças. E o que são os primeiros socorros psicológicos? Eles são, então, uma resposta humana de apoio, de forma empática e acolhedora, para poder reduzir esse sofrimento inicial desencadeado nessas situações, nessas vítimas. Então, dessa forma, a gente sempre objetiva reduzir os danos adicionais da melhor forma possível. E quem pode, então, ser o prestador de primeiros socorros psicológicos? Bom, qualquer pessoa pode ajudar, desde que tenha orientações básicas, como a gente está vendo nessa aula, e que realize uma autoanálise, tanto física quanto mental, para ver se pode lidar com essa situação, já que pessoas em sofrimento psíquico normalmente podem desencadear um estresse no próprio cuidador. Então, nisso, a gente percebe que é importante demonstrar calma, empatia, segurança e estar preparado para possíveis riscos que possam ocorrer devido a essa questão de instabilidade emocional, e, inclusive, por exemplo, a possibilidade de agressões tanto físicas quanto verbais. E além, então, dessa redução do sofrimento inicial, que é um dos nossos principais objetivos com os primeiros socorros psicológicos, a gente precisa avaliar as necessidades dessa vítima e um possível encaminhamento. Então, muitas vezes, as necessidades dessa vítima extrapolam a capacidade de cuidar dos primeiros socorros psicológicos, sendo necessário um encaminhamento. Então, é importante que a gente auxilie a vítima a alcançar esses serviços. Então, por exemplo, em casos de lesões sérias com risco de morte, pessoas muito abaladas que não conseguem cuidar de si mesmas, exercer o autocuidado ou cuidar de dependentes, como filhos, por exemplo, ou pessoas em risco de ferir a si mesmas ou de ferir outras pessoas. Então, sempre que necessário, solicite ajuda profissional. Então, em casos de urgência, de lesões que envolvam risco à vida, a gente sempre chama o SAMU, com o número 192, e uma forma legal da gente lembrar é que o S de SAMU e o 2 de 192 juntos, eles formam coração.
Então, além desses casos de urgência e de lesões, a gente pode também encaminhar essa vítima para outros serviços. Nós temos, então, serviços de saúde de psiquiatria, psicoterapia, serviços ambulatoriais clínicos e, inclusive, serviços sociais, como de assistência social. E é extremamente importante que essa vítima esteja próxima da sua rede de apoio. Amigos, familiares, e esse contato pode ser sugerido ou oferecido à vítima, garantindo, então, que ela seja acolhida e apoiada a longo prazo. Vamos abordar agora então com mais detalhes essas 3 ações, iniciando por observar. Essa ação inclui então primeiramente o contexto, que é verificar a segurança da cena. É sempre importante que a cena esteja segura para que a gente possa intervir sem gerar mais vítimas, principalmente em casos em que a vítima oferece risco às pessoas ao redor. Segundo, então, nós vamos observar a vítima, verificar se há necessidades básicas, sejam elas fisiológicas, como fome ou frio, por exemplo, ou inclusive urgências médicas, que nesse caso a gente vai chamar o SAMU pelo número 192. E por fim, os sintomas, já que pessoas em situações de estresse psicológico muitas vezes manifestam sintomas, como por exemplo expressões de medo, angústia, choro significativo ou até mesmo desorientação e tremores. Já a nossa segunda ação, o escutar, vai falar bastante sobre abordagem e sobre comunicação. Então a gente vai abordar essas pessoas que precisam de ajuda, sempre de forma calma, tranquilizadora e o mais respeitosamente possível. A gente vai perguntar então sobre preocupações e necessidades, utilizando perguntas como, por exemplo, como você está se sentindo? Ou o que está te preocupando? E vamos guiando essa conversa de forma acolhedora e que fique mais confortável possível para essa vítima. Além disso, é importante que a gente realize essa escuta e ajude essas pessoas a se sentirem mais calmas. É importante também que essas informações nunca sejam compartilhadas, sempre mantendo o sigilo e criando um ambiente completamente livre de qualquer julgamento que possa surgir. Importante lembrar também que nem todo mundo se sente confortável de compartilhar suas informações com alguém que não conhece, né? Então a gente nunca impõe uma conversa, mas a gente respeita esse momento também. E nossa terceira ação, o aproximar, vai dizer respeito, então, da comunicação com a rede de apoio dessa vítima e o encaminhamento a serviços de saúde, como nós já conversamos anteriormente. Então, eu trouxe aqui uma dica muito legal para a gente memorizar essa sequência das 3 ações, simplesmente lembrando da palavra ovelha, já que as 3 vogais da palavra ovelha representam essas letras iniciais das 3 ações. Pensando em um contexto de sobrevivência, de adaptação da espécie humana, ao longo da história, o medo e a ansiedade estiveram juntos acompanhando o ser humano em situações ameaçadoras à vida para garantir a sua sobrevivência. Estando o medo, então, relacionado a respostas de luta ou fuga, e a ansiedade a respostas de tensão, vigilância e esquiva. Entretanto, quando a ansiedade e o medo ocorrem em situações inapropriadas ou de forma excessiva, a gente encontra uma situação patológica que pode ser diagnosticado, por exemplo, como um transtorno de ansiedade. Vamos ver agora algumas situações patológicas na qual a ansiedade e o medo vão ser empregados. Começando pelo transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, no qual a gente percebe uma ansiedade constante, com pouca variação de intensidade e frequência, tendo uma duração mínima de 6 meses, com a demonstração de preocupações excessivas. O ataque de pânico vai ser caracterizado pelo medo, ansiedade e ou desconforto intensos, tendo início abrupto e um pico de duração máxima de 30 minutos, podendo ou não ter um fator desencadeante. E a vítima com ataque de pânico, ela pode apresentar um ou mais sintomas, que podem ser identificados, como exemplos que eu trouxe aqui no quadro. Por exemplo, coração acelerado, tremores ou calafrios, dor no peito, sensação de asfixia, entre outros. Mas lembrando sempre que o diagnóstico somente pode ser realizado por um profissional. O transtorno de pânico, ele vai ocorrer, então, com um conjunto de ataques de pânico. Então, essa condição vai ser frequente, sendo que um deles não vai ser desencadeado por um fator específico, podendo ocorrer, por exemplo, durante o sono. Além disso, ele tem uma característica muito marcante, que é a vítima evitar esses ataques, gerando então mudanças comportamentais. Eu trouxe um exemplo para que a gente possa contextualizar esse tópico de ansiedade.
Então, uma notícia divulgada pela mídia que em abril de 2022 ocorreu uma crise de ansiedade coletiva em uma turma de ensino médio com 26 alunos em uma escola de Recife. Foi divulgado, então, que era a primeira semana de provas após o retorno presencial devido às restrições da pandemia de Covid-19. Esse exemplo nos leva a refletir no impacto que a pandemia do Covid-19 teve na vida desses alunos. Pensando, então, que o contexto de vida de cada um deles é completamente diferente, mas, em comum, isso gerou um estresse desencadeado pela semana de provas presenciais. Pensando, então, naqueles 3 fatores que vimos anteriormente nos conceitos básicos, então, no fator inicial, o fator individual, um exemplo que poderia acontecer é que essa habilidade de enfrentamento ao estresse foi prejudicada, então, gerando esse estresse, sem o enfrentamento adequado. No fator interpessoal, houve muitas perdas durante esse período, então, algo que pode ter acontecido é esse sentimento de incapacidade de ajudar ao outro, por exemplo. E, por fim, no fator sociocultural, a gente pode citar a dificuldade de acesso a recursos, como, por exemplo, a perda de moradia, perda de emprego, dificuldade financeira, entre outros exemplos que afetaram essas famílias, Aplicando, então, as nossas 3 ações, começando com observar, a gente vai garantir a segurança da cena. Em seguida, fazer a identificação desse contexto de ataque de pânico, como a gente viu anteriormente, algumas formas de identificação. Em seguida, afastar as vítimas desse fator estimulante, essa tensão gerada pelas provas, esse ambiente de provas. E manejar fatores agravantes, como lesões ou outros sinais de gravidade que podem ser confundidos com ataque de pânico. Na ação de escuta, a gente vai, então, acolher essas pessoas e ouvir o seu relato. Muitas delas podem referir, então, medo de morrer, medo de enlouquecer e frases como nada disso é real ou estou sentindo que vou morrer são comumente ditas e podem auxiliar nessa identificação. Além disso, é importante que a gente transpasse uma segurança a essa vítima e assegure que logo isso passará. E por fim, no aproximar, a gente vai encaminhar esses adolescentes a um serviço especializado de saúde, que foi o que se realizou conforme o relato da mídia. Então a gente pode indicar uma unidade básica de saúde ou um centro de atenção psicossocial e aproximar essas pessoas da sua rede de apoio, que é extremamente importante para esse acolhimento e acompanhamento. Ainda importante, existem outras questões que podem ser abordadas nesse momento, que vão auxiliar, como, por exemplo, a respiração diafragmática. Então, a gente orienta essa vítima para que ela coloque uma das mãos no peito e a outra em cima da barriga e realize respirações pausadamente, apenas movimentando a mão que está sobre a barriga. Isso previne a hiperventilação, auxiliando a manter o foco, longe desses pensamentos que estimulam o ataque de pânico. Além disso, a gente tem o foco na prevenção, já que essa patologia ela se baseia em diferentes fatores, sejam eles genéticos, ambientais ou de constituição psicológica individual. Assim, a prevenção é fundamental, baseada em aspectos físicos, como o incentivo da atividade física, por exemplo, uma alimentação saudável, e até mesmo mental, como a psicoterapia, o estimular hobbies, inclusive a meditação. Em seguida, vamos abordar um assunto muito delicado, mas ao mesmo tempo muito importante, principalmente pela sua capacidade parcial ou total de ser evitável. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o termo suicídio pode ser definido como uma morte intencional auto-infligida, ou seja, quando o indivíduo tira sua própria vida. Assim, a sua abordagem é de grande importância, como um problema de saúde pública, já que a cada ano ocorrem 800 mil mortes, e no Brasil foi identificado em 2017 como a 3ª causa de morte entre jovens entre 15 e 19 anos. Assim, evidencia-se essa necessidade de identificação precoce de indivíduos com risco baixo a moderado, além de indivíduos de alto risco para que haja acompanhamento profissional. Então, vamos ao manejo, iniciando pela etapa 1, que seria a observação. Como eu falei anteriormente, então, o cuidador ele deve estar atento aos principais fatores de risco e aos dados epidemiológicos, para saber sobre essa importância de prevenção, já que é um fator totalmente evitável, além de fatores associados que estimulam a esse maior risco, como, por exemplo, de acordo com o Ministério da Saúde, a história de tentativa de suicídio, então, uma tentativa prévia de suicídio, e a presença de um transtorno mental, que são os principais fatores de risco,
principalmente transtornos de humor, como o transtorno bipolar, por exemplo, e o uso de substâncias como álcool e outras drogas. Então, para um maior conhecimento desses fatores que levam a um maior risco de tentativa de suicídio, eu trouxe aqui um quadro do Ministério da Saúde que traz esses aspectos sociodemográficos, psicológicos e condições clínicas e crônicas de maior propensão ao suicídio. Aqui nesse slide eu trouxe alguns sinais e sintomas que podem demonstrar um agravamento de um transtorno mental prévio que leva a maior risco de suicídio, além de poder indicar, então, o grau ou a iminência dessa tentativa de suicídio. Então, aqui, por exemplo, alterações de sono, alterações de alimentação, tristeza intensa, carta de despedida, irritabilidade, apatia, alterações do comportamento, dificuldade de interação. E lembrando principalmente da questão da segurança da cena, né, de manter fora do alcance dessa pessoa objetos que possam ser utilizados para essa tentativa, né, como objetos perfurocortantes, medicamentos. E, em caso de lesões já infligidas, é extremamente importante que a gente esteja atento e chame o SAMU imediatamente através do número 192. O bullying caracteriza-se como uma forma contínua de agressões, sejam elas físicas ou verbais, podendo ocorrer de forma direta, como, por exemplo, agressões físicas, roubo de pertences, ou de forma indireta, como isolamento da vítima e espalhamento de boatos. Isso pode causar danos físicos, psicológicos e emocionais, sendo considerado uma forma de intimidação. A baixa autoestima é um dos principais fatores, sendo um fator individual, que é prejudicado nessas situações, afetando em grande parte os adolescentes e os deixando mais suscetíveis a esse evento. Além disso, a maioria das vítimas sofre grande pressão psicológica, sendo um grande contribuidor para o desenvolvimento de ansiedade e para a ideação suicida ou suicídio, já que muitas vezes é considerado uma forma de sair dessa situação devido a essa grande pressão psicológica. Desse modo, no observar que traz a importância da prevenção do suicídio, relacionado ao bullying nesse caso, eu trouxe alguns dados sobre o Reino Unido, que diz que 17% dos indivíduos entre 11 e 16 anos consideram tirar a própria vida. Além disso, 78% afirmou que o bullying causa ansiedade e 35% passou a faltar aulas e 20% mudou de escola. Já no Brasil, 23% sofreu bullying devido à aparência do corpo, aparência do rosto, cor ou raça. 21,4%, ou seja, 1 em cada 5 jovens, afirmou que a vida não vale a pena ser vivida devido a episódios de bullying. Nessas situações, então, envolvendo o suicídio, o bullying ou o bullying relacionado ao suicídio, a gente realiza a escuta sempre de forma calma e tranquilizadora, como nos outros casos que a gente viu anteriormente, assegurando a vítima que ela não está sozinha e seus sentimentos serão validados. É importante que a gente valide esses sentimentos, não exclua esses sentimentos. Além disso, a gente deve realizar perguntas que são importantes, não precisa ter vergonha de perguntar ou medo, mas elas são importantes porque muitas vezes elas desfazem esse pensamento suicida ou podem auxiliar a encontrar uma forma de prevenir o suicídio. Então a gente realiza perguntas sempre de forma mais ampla até uma pergunta mais específica. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né, e sempre de forma muito respeitosa. Então, aqui um exemplo de abordagem inicial, uma pergunta ampla: você se sente triste? Depois, uma abordagem intermediária: você sente que sua vida não vale mais a pena para você? E, por fim, uma pergunta mais final e objetiva, que seria mais específica: você anda pensando em tirar a sua vida? É com base nessas respostas que vai ser possível identificar a iminência e a gravidade, através então do pensamento de morte, da ideação suicida e o planejamento suicida, com inclusive escolha de meios e de uma data, sendo esse último um grande indicador de gravidade e alto risco. Agora, no aproximar, a gente vai poder observar, através da escuta que a gente realizou, dessa conversa e das respostas que foram observadas, se essa vítima tem ou não um risco elevado para cometer suicídio ou se tem um planejamento de um suicídio, uma ideação suicida. Pessoas com risco iminente vão necessitar de um encaminhamento, então, para um serviço de urgência psiquiátrica ou uma triagem para avaliação da necessidade de uma internação. Indivíduos com risco moderado, que têm ideação, mas sem plano de cometer o suicídio imediatamente, vão ser encaminhados para atendimento psiquiátrico ambulatorial o mais rápido possível.
Além disso, é sempre importante a gente manter um contato com a família ou com os amigos, que seria a rede de apoio desse indivíduo, né? A gente pode pedir essa permissão, né? Mas caso seja negada, é importante que a gente diga a essa pessoa a importância de ter essa rede de apoio, para que ela possa ser acolhida e acompanhada a longo prazo até acesso a esses serviços. E lembrando que a quebra do sigilo profissional, em casos que exija uma ação imediata, em que a pessoa esteja em risco de vida, ela pode ser realizada. Então, a gente pode ter esse contato, né, caso a gente saiba como realizar, mesmo sem esse consentimento, já que tem um risco de vida envolvido. Além disso, a gente pode indicar essa vítima ao contato com suporte emocional, um apoio, aqui, por exemplo, através dessa rede, que é a CVV, conhecida como a Como Vai Você, que é uma central de atendimento disponível 24 horas por dia, de forma gratuita, tanto através do telefone, ligando para o número 188, ou pelo chat online, pelo link cvv.org.br. Então é importante garantir que essa vítima tenha um suporte emocional e até um acompanhamento de psicoterapia ou atendimento em uma unidade básica de saúde. Finalizo esse tópico nesse slide ressaltando a importância da prevenção do suicídio, já que ela se dá principalmente através da conscientização, da educação em relação ao suicídio. Não a divulgação de informações sensacionalistas, mas sim a divulgação da importância da valorização da vida. Assim, a gente sempre deve tratar desse assunto de maneira respeitosa, sem tabus, mas de forma segura. E precisamos falar de medidas adjuvantes, né, que podem auxiliar essa vítima. Como, por exemplo, evitar deixar essa pessoa sozinha, estimular a continuidade da adesão a esses tratamentos propostos, incentivar a ida à psicoterapia, restringir acesso a meios potencialmente fatais e oferecer o apoio e o suporte emocional. Deixo nesses próximos slides as minhas referências disponíveis. E muito obrigada a você que acompanhou essa aula até aqui e acompanhou o nosso curso que se encerra nesse momento. Lembrando a você, então, que temos nosso questionário abaixo a ser respondido, além do fórum de dúvidas, caso tenha qualquer questionamento. Ao lado temos nossas redes sociais, caso queira acompanhar um pouquinho mais sobre o nosso projeto. Muito obrigada!